Bom dia, pessoal. Eu vou então agora apresentar para vocês o resultado da análise que eu fiz, depois de ter ouvido a avaliação de vocês e ter lido todo o trabalho que vocês me entregaram escrito, né? Agradeço já a participação, gostei muito do resultado, achei interessante a forma como cada grupo colocou a análise de cada ponto que vocês consideraram interessantes, consideraram relevantes para poder desenvolver o trabalho. E mais interessante ainda foi como pontos em comuns, como por exemplo a análise SWOT, que foi um ponto que todos vocês, os três grupos desenvolveram, tiveram visões diferentes. Então achei isso muito interessante ver como cada grupo viu de maneira diversa, né, um do outro, aquilo que permeava ali as ameaças, as oportunidades, enfim, o que compõe o quadro SWOT, né? Eu fiz aqui alguns apontamentos por escrito, então, para eu não esquecer de nada, eu vou ler para vocês e depois eu dou nota, tá bom? O grupo 1, que foi o grupo que me entregou esse trabalho aqui, né, que apresentou em primeiro lugar, eu vou fazer a avaliação deles agora, vou falar o que eles colocaram, porque cada grupo também não assistiu a apresentação do outro, né? Então, vou fazer um resumo aqui do que eu achei interessante, tá bom? Analisaram a marca de forma bem ampla, como, por exemplo, fizeram um levantamento da legislação que guarda pertinência com arte, obras de arte e artistas. Para tanto, colocaram matérias de jornais no plano de comunicação que me entregaram, como o Globo e o Correio Brasiliense, que falam sobre como o mercado de arte se mantém e como é o investimento nesse ramo. Os outros grupos também falaram da concorrência, mas a forma com que o grupo 1 falou sobre isso foi mais aberta, porque eles dividiram os concorrentes em 3 níveis: local, nacional e internacional, e colocaram um breve histórico de cada artista, fato que contribuiu bastante para eu analisar outras formas de divulgação e outras formas de trabalho artístico. Colocaram quem seriam os stakeholders e aqui abriram um leque mais uma vez, colocando como público de interesse outros nichos, como galeristas, outros ateliês, o governo, as empresas de design e arquitetura, enfim, fizeram um levantamento bem diversificado de parceiros e possíveis clientes em potencial. Elucidaram os objetivos empresariais da marca e os objetivos estratégicos de marketing, as estratégias de comunicação e abordaram até quais seriam os equipamentos necessários para melhorar o resultado das fotografias postadas nas redes sociais. Observação que considerei importante e que se destacou do estudo apresentado pelos outros grupos. Examinaram quais os canais adicionais seriam interessantes para expandir a marca, como a exploração do contato com jornalistas e colunistas, a realização de exposições, a abertura para o público de aulas de arte, como o grupo 3 também colocou, correr atrás de publicações da marca em jornais e revistas. Com relação à outra vertente do estudo, a marca voltada para a pintura infantil, o grupo 1 também trabalhou bem a fundo, buscando definir o público-alvo e como conseguir chegar a ele. Desenvolveram uma marca que seria Lucy Angel e direcionaram bem o rumo das estratégias para alavancar a venda. Parcerias com escolas e com projetos sociais como a Abrace, explorar o mundo materno-infantil, as empresas de festas de crianças e por aí vai. Fizeram também uma simulação de investimento e retorno muito interessantes, em que colocaram valores que eu poderia iniciar a publicidade paga nas mídias sociais e como seria o retorno financeiro para mim. Apresentaram uma fórmula de cálculo para a satisfação do cliente que foi extremamente significativa para alcançar o objetivo que pretendo com a minha marca. E por fim, me apresentaram algumas ferramentas como indicadores de performance que me serão muito úteis e valiosas nessa jornada que estou iniciando. Agora eu vou fazer a avaliação do grupo 2, tá? O grupo 2 foi o que me apresentou esse sumário executivo aqui, tá?
O grupo 2 apresentou um resumo do que seria o meu negócio, fez uma simulação de quanto eu deveria investir para alcançar um bom retorno financeiro, mas fizeram essa análise de forma mais superficial, quando comparada com o grupo 1. Me passaram uma visão interessante de como eu lido com as redes sociais, contribuindo nesse trabalho para eu repensar a maneira que atualmente estou trabalhando nas minhas postagens. Apontaram a necessidade da marca desenvolver uma logo e preparar um Media Kit, além do portfólio físico em mãos, bem como um acervo pronto para vendas, ponto que concordei imediatamente. Colocaram a missão, visão e valores como sendo os princípios da marca e conceituaram esses pontos de uma forma bem interessante. Trouxeram os concorrentes, fazendo uma análise de como é o relacionamento deles com as mídias sociais e como são feitas suas postagens. Perceberam bastante os detalhes de cada artista em suas postagens, como, por exemplo, os ângulos, quais ângulos as fotos são publicadas e divulgadas, como que eles tiram as fotos, né, de qual ângulo para poder publicar, o que é extremamente importante e relevante, né, nesse tipo de meio de comunicação. Na análise de como o meu trabalho é atualmente, ou seja, por encomendas, elencaram vários aspectos que considerei interessante, tanto os negativos para eu corrigir, né, aquilo que realmente eu concordei que são negativos, quanto os positivos, para eu poder enfatizar, né, esses pontos e valorizar o meu trabalho quando estiver fazendo minha propaganda. E por fim, fizeram também um plano de ação em que dá uma estimativa dos valores que eu teria que investir para alcançar o tão almejado lucro. Com relação à marca infantil, me apresentaram a Brincando com Tinta e explanaram uma série de pontos que contribuíram para eu trabalhar no lançamento desse projeto. Fizeram uma análise mercadológica significativa, apontando a importância em termos de movimentação financeira das feiras de artesanato que acontecem em Brasília. Fizeram um levantamento das ameaças e oportunidades, qual seria o público-alvo, quais os valores e as características prezados por esse público, falaram também como deveria ser a atuação na mídia e, por fim, mostraram uma fórmula para quantificar os resultados, sem, entretanto, aprofundar nos detalhes de como chegamos nessa fórmula. E o grupo 3, que é o grupo que me apresentou esse trabalho aqui, tá? Mapeou mais detalhadamente o público-alvo da marca Luciana D'Angelo, colocando características importantes de quem seriam os clientes, qual o gênero, idade, profissão, quais os interesses ligados ao consumo do meu produto, quais os hábitos e necessidades. Acharam o amante como sendo o arquétipo que se encaixaria no modelo de consumidor da marca. Esse apontamento foi bem relevante para mim em termos de me direcionar para uma pesquisa futura sobre isso, a fim de explorar mais essa característica no desenvolvimento do marketing do meu negócio. Acharam pontos diferentes dos outros grupos na análise SWOT, fato que contribuiu para eu reconstruir a marca e fortificá-la cada vez mais, para me inserir profissionalmente no mercado. Trouxeram para mim os concorrentes locais, bem como uma lista extensa de galerias em Brasília que poderiam ser cenário de futuras exposições. Quanto aos meios de divulgação, o grupo 3 se destacou em relação aos outros dois grupos ao explicar, no entendimento deles, a importância da criação de outras plataformas de comunicação, sugerindo, por exemplo, o desenvolvimento de um site que organizaria de maneira mais eficiente a visualização das obras já criadas e explicaria de forma mais detalhada a questão sobre as encomendas, entre outros elementos, por exemplo, histórico das obras, qual é o processo criativo, enfim, aí varia de acordo com a minha criatividade também para construir esse site, né? Sugeriu também a criação de um canal no YouTube, onde eu poderia levar os consumidores para dentro do processo de criação das obras. Achei muito positiva essa observação. Indicaram a maneira mais adequada para mensurar cada ação em suas diferentes manifestações, tanto no Instagram quanto no site, no Facebook, YouTube e revistas. Por fim, traçaram um plano mostrando qual ação deveria ser implantada para eu atingir o respectivo objetivo, enumerando essas ações de 1 a 5, de acordo com a prioridade que deveriam ser praticadas. Para a marca infantil, o grupo 3 deu o nome de Luciana D'Angelo Artes Infantis, o que não traduziu propriamente aquilo que eu realmente pretendo, pois, como bem colocaram os outros dois grupos, nesse tipo de pintura, pretendo desvincular totalmente a marca Luciana D'Angelo, entre aspas, para adultos, da assinatura para quadros de criança.
Tirando esse detalhe, o grupo 3 desenvolveu uma boa análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades referentes à marca infantil. Fizeram um estudo dos concorrentes indiretos e apontaram os meios de divulgação, mostraram um plano de ação, assim como a forma de mensurar o engajamento das divulgações nos meios digitais. Então, pessoal, depois de ter ficado extremamente satisfeita com a forma com que vocês se empenharam para desenvolver esse trabalho, né, eu quero agradecer mais uma vez e agora colocar as notas, né? A gente, quando tem mais de um parâmetro, né, 2 ou 3, como foi o caso aqui, a gente pode fazer a comparação entre eles. Então eu vi que o grupo 1 realmente foi o grupo que me trouxe de uma forma muito mais ampla o estudo deles, nesse caso que a Fernanda colocou, né? Então, por esse motivo, eu tô dando a eles, atribuindo a nota máxima que eu posso, que cabe a mim, né, que é a nota 4 para o grupo 1. O grupo 2 também me fez uma apresentação excelente, mas comparado com o grupo 3 e com o grupo 1, ele ficou um pouquinho abaixo nessa colocação, então eu estou atribuindo a nota 3. E para o grupo 3, né, que também me trouxe ideias novas, achei muito interessante a forma como eles colocaram vários aspectos do estudo que eles fizeram, eu estou atribuindo nota 3,5, tá bom? Então, fica aberto o convite aqui para vocês, quando quiserem conhecerem meu ateliê, quando vocês quiserem saber sobre o processo criativo, fica totalmente aberta para entrar em contato, tá? Deixo o convite mais uma vez para continuar me seguindo no Instagram e me indicarem. E, no mais, muito obrigada pela sua oportunidade, Fernanda, e alunos da Fernanda, tá bom? Até a próxima, pessoal!